Olá, sou o pastor Kleber, estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Quero ler o Salmo de número 1, verso 1 e 2, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Bom, os salmos, eles são um convite para que nós possamos nos deleitar na lei do Senhor. O livro dos Salmos, ele foi organizado de forma que ele pudesse ser comparado à lei de Deus. A lei de Deus é tida como os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá para os judeus, a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E os salmos, eles foram divididos então em 5 livros para que pudessem ser comparados com os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como a lei. Então é por isso que o Salmo 1, ele inicia já falando a respeito do ideal para a nossa vida, que é ter uma vida de leitura e de meditação na palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, aquele que não segue o caminho dos que zombam de Deus, dos que desprezam a Deus, dos que não se importam com aquilo que Deus diz. Pelo contrário, então, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem ou a pessoa que tem prazer na lei do Senhor, que medita na lei do Senhor. Então, o livro dos Salmos, eles falam dessa realidade do homem feliz, é o homem que presta atenção nas coisas de Deus, em Deus e na sua palavra. Então, meditar na Bíblia é realmente algo essencial. Meditar nas Sagradas Escrituras é algo essencial para aqueles que querem conhecer a Deus e viver conforme a sua vontade e ter uma vida de fato próspera e feliz. Acontece que essa é uma meditação que deve ser cuidadosa e é uma meditação para toda a vida. Então, é somente essa meditação cuidadosa e uma meditação que se torna uma prática de toda uma vida é que nós poderemos realmente compreender as verdades ricas e transformadoras que a Bíblia contém. Então a Bíblia é verdadeiramente um tesouro. A Bíblia, na verdade, é uma biblioteca, né, de livros que a priori conta a história do povo de Deus, a história do antigo Israel no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento conta-nos a respeito de quem é Jesus, do ensino de Jesus e da formação da igreja de Jesus, dos seguidores de Jesus. Acontece que, à medida que as pessoas começam a ler a Bíblia, elas impõem sobre a Bíblia a sua visão de mundo. Então nós precisamos primeiro considerar, né, que a Bíblia, ela realmente, ela não é uma história moderna. A Bíblia, ela vem de outra cultura, ela vem de outro lugar. A Bíblia nos fala a respeito de outro tempo, inclusive é outro idioma, né, e tem outro contexto histórico. Então nós precisamos ter essa consideração, porque muitas vezes as pessoas vão ler a Bíblia mais com um olhar de curiosidade para resolver as suas curiosidades, impondo sobre a Bíblia a sua visão de mundo, do que prestando atenção naquilo que a Bíblia realmente quer nos ensinar e quer nos dizer. Então, por exemplo, no livro do Gênesis, quando nós lemos ali que a serpente tentou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, há muitos detalhes importantes no texto, mas por causa deste erro que nós cometemos de impor a nossa visão de mundo sobre a Bíblia, nós ficamos tentando procurar respostas para as nossas curiosidades. Então, por exemplo, da onde surgiu essa cobra falante? Né? Será que os animais falavam antigamente? Por que Deus permitiu que houvesse a tentação, sendo que ele mesmo já sabia que eles iriam pecar? Né? Adão e Eva tinham um umbigo? Então, coisas do tipo. Ou seja, essas perguntas não estavam na mente do autor bíblico. Ele não escreveu, o texto não foi nos entregue para responder essas questões, porque é um texto de outra época, de outra cultura. E nós estamos lendo o texto com a nossa visão de mundo. Isso é um erro muito comum. Então, todos nós
tendemos a impor as nossas próprias suposições culturais sobre a Bíblia. Mas os autores bíblicos, eles sabiam que isso poderia acontecer e eles pensaram que valia a pena correr o risco, né? Mesmo sabendo que nós teríamos essas dificuldades, a riqueza da palavra de Deus está ali para nos instruir. E nós sabemos que no final da história toda, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, o autor último das Escrituras. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou o coração dos homens para escrever os textos, né? Que Deus então cuidou, por meio do seu Santo Espírito, da produção literária, porque ele iria revelar a sua vontade a nós. Então, nós precisamos ler a Bíblia e meditar com cuidado para pegar aquilo que Deus quer nos ensinar, né? E não para matar a nossa curiosidade. Então, por exemplo, quando nós lemos ali o texto do Gênesis, como nós estávamos dando como exemplo, nós vimos ali no Gênesis 3:15 que Deus prometeu uma descendência, que a descendência da mulher iria ferir a cabeça da serpente, que a serpente iria ferir o calcanhar da descendência da mulher. Então veja, aqui nós temos uma pista super importante que às vezes nós deixamos passar. Essa é uma pista para nos falar, por exemplo, sobre a importância das genealogias que virão no Gênesis. O Gênesis é o livro das genealogias, que vai contar a história do povo de Deus, vai começar a falar ali das descendências. Esta foi a geração de, esta foi a geração de. Então isso tem a ver com essa pista que nos é dada no Gênesis 3:15. E nós vamos vendo que essa questão da genealogia vai percorrer por toda a Bíblia, né? As genealogias vão conectar então aquela linhagem de Eva, a linhagem, por exemplo, do rei Davi, e depois Jesus que vem da linhagem do rei Davi, o próprio profeta Isaías também conecta a descendência da mulher ao servo sofredor, e no Apocalipse nós vemos Jesus vencendo aquele dragão por meio do seu sofrimento. Então veja, a Bíblia quer nos contar uma história e nós precisamos entender que história é essa que a Bíblia está contando. E às vezes, por causa dessa questão de impormos a nossa visão sobre a Bíblia, a gente perde a história que a Bíblia está nos contando. Então a Bíblia está nos contando uma história de redenção, ou seja, como Deus vai restaurar a sua comunhão com o homem que perdeu esta comunhão com Deus ali no Gênesis. O que Deus vai fazer? Como ele vai agir na história para redimir, para restaurar o homem a uma comunhão com o Criador? Então a Bíblia está nos contando, em essência, uma história de redenção. Como Deus redime o homem que peca, o homem que desobedece, o homem que se afasta de Deus. Como Deus salva o homem. Então essa é a história que Deus está contando para nós. E aí a Bíblia nos apresenta o Redentor, que se faz na pessoa de Cristo Jesus. Então é muito importante meditarmos nas Escrituras, é muito importante lermos as Escrituras com atenção, mas é muito importante que nós queiramos saber a história que a Bíblia quer nos contar. Todas essas questões de curiosidades, elas são até interessantes e nós podemos até passar um tempo pensando sobre elas, mas nós precisamos meditar com atenção nas Escrituras para que a gente possa ter um encontro com Deus. Então essa é a primeira dica. Ative o modo atenção quando você for ler as Escrituras, para que você possa pegar o fio da meada, o que o texto bíblico quer nos chamar a atenção. Fique atento a esses detalhes das Escrituras, porque ela quer nos levar até o coração de Deus. E aí você pode fazer uma oração sincera. Então, primeiro, ative o modo atenção. Segundo, faça uma oração sincera. Peça para ter um encontro com Deus nas Escrituras. E aí você vai começar a se surpreender, porque Deus vai começar a se manifestar a você por meio das Escrituras, o seu amor, a sua graça, como que Ele redime o homem, como que Ele restaura o homem à comunhão com Ele. Então, leia a Bíblia com espírito de arrependimento. Ative o modo atenção, peça para ter um encontro com Deus e leia a Bíblia com um espírito de arrependimento. Ou seja, o que eu posso aprender a respeito de Deus?
e sobre a pessoa de Jesus? Essa é uma pergunta interessante. O que eu tenho para aprender a respeito do caráter de Deus e sobre a pessoa de Jesus? O que eu posso aprender sobre o coração humano, sobre o meu coração e o coração das pessoas? Ah, há um exemplo aqui a seguir, há uma situação a ser evitada, há uma palavra de conforto, de encorajamento. Então eu preciso estar atento a essas questões. Então essas são dicas para você ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, e conforme o Salmo 1, você se tornar uma pessoa próspera, feliz, porque você está realmente obtendo o melhor da palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa fazer o melhor proveito das Sagradas Escrituras. Um forte abraço.